Hoje eu tô aqui pra falar de algo que muita gente já falou e é um negócio bastante saturado, mas mesmo assim eu vou falar um pouco porque talvez eu vou falar alguma coisa que não é tão comum por aí. Eu acho que em si todo mundo já recebeu a notícia que anunciaram a terceira temporada de Mushoku Tensei, e isso pra mim é um milagre, porque eu achava que eles iam lançar um filme, coisa do tipo, mas não, eles resolveram fazer um anime mesmo, ainda bem. Mushoku Tensei em si, a segunda temporada foi legal, eu não acho que foi um negócio estranho, ruim, foi legal, algo que você assiste em casa sem pensar muito. E pra um anime que é gênero Isekai, a qualidade dele é bem alta mesmo, bem fora do padrão, então, bom, dá pra curtir. Bom, isso aqui é um vídeo em si, não tem como eu ficar falando só da terceira temporada, vamos falar do que eu quero realmente dizer. O grandioso e poderoso Mushoku Tensei. Bom, todo mundo fala que esse anime é uma bosta, o mangá é horrível, é cheio de coisas estranhas e, em parte, não tá errado. Tá certo em dizer algumas coisas aí. Mas contudo, entretanto e todavia, eu acho que as pessoas crucificam demais esse anime. Mushoku Tensei não é o primeiro Isekai, na verdade ele é uma derivação de Isekai, que eu não vou lembrar o nome e eu não vou ficar também ficando usando nomenclaturas diferentes, porque ninguém vai entender. Na real, tudo se resume a Isekai mesmo, já que a ideia é quase que igual, só muda que o cara nasce no outro mundo. É que ele não é uma coisa do ser humano, que quando ele começa a ver um conteúdo muito repetitivo, ele acaba pegando e entendendo as coisas, né? Muito mais fácil do que anteriormente. É que daí vem o termo clichê. O clichê não vem de porque o cara fez o óbvio, é porque você, de tanto assistir aquele tipo de conteúdo, você já sabe o que ele vai fazer. Se você pegar uma pessoa que nunca assistiu anime, nunca viu um Isekai e botar pra ela ver Mushoku Tensei, ela vai achar incrível. Bom, se você odeia esse anime, a pessoa provavelmente vai amar ou ela vai questionar muito certas coisas que acontecem nele. Então as pessoas que acham Mushoku Tensei uma história genérica e ruim, bom, eu entendo que é porque elas já viram Isekai demais. E eu, como uma pessoa que também já viu muitas Isekais, eu gosto de assistir. Justamente porque são animes que eles meio que não precisam pensar muito. Você só assiste. E querendo ou não, o início de Mushoku Tensei é muito bom, agrada muita gente e ele tem muitas piadas que meio que não são comuns no mundo atual. E esse é momento para outro vídeo, que aí eu vou querer dizer o porquê dessa minha frase. E essas piadas, no começo, elas são bastante engraçadas por quebrar o ritmo daquilo que você tá acostumado. Mas depois, elas deixam de se tornar piada. Dentro da história, elas começam a se tornar verdade e, na moral, isso é o que deixa um Mushoku Tensei estranho. Piadas e afirmações muito sinceras que rolam dentro do mangá acabam deixando muito pesado. A piada do pai dele ter duas esposas, pô, é engraçado, porque meio que imita um pouco a realidade que alguns brasileiros têm. Isso é meio que interessante. Interessante no sentido cômico, não vai entender isso de outra forma errada não, tá? Aí você fica, beleza, boa piada, alguém legal, mas aí quando você vê que o protagonista tá fazendo a mesma coisa e falando coisas estranhas junto com isso, aí você começa a mudar a ideia. Porque protagonistas de anime, eles geralmente refletem o escritor em alguma parte, em alguma decisão, em alguma ação. Por mais que não seja o personagem favorito dele, ele reflete alguma coisa que ele quer passar ali. Como eu já disse, histórias são a par da realidade, mas não quer dizer que elas passam algum tipo de ideia da realidade. E querendo ou não, os escritores, eles têm que ter ideia disso, porque os seus protagonistas geralmente carregam a maior parte da ideologia que ele quer transmitir. E se levarmos esse raciocínio, que ele é o mais lógico de todos, personagens como Eren Yeager, ele queria cometer um grande massacre, uma grande atrocidade. Não era aquilo que o autor pensava? Não, mas o autor, ele provavelmente queria dizer que a violência, às vezes, é a melhor forma de resolver os problemas. Isso quer dizer que ele é o novo bigodinho? Não, não é. Intenções, elas acabam sendo passadas, e nós temos que ter cuidado com isso. Mushoku Tensei, quando o protagonista diz que ele é um cara de mais de 40 anos de idade, pô, isso cai mal. Em vários momentos do mangá e do anime, ele faz essa afirmação de forma sugestiva. Qual a intenção do autor, eu não posso afirmar com toda certeza, já que ele podia fazer isso com uma grande piada, uma grande crítica, sei lá, vai saber. Ou realmente com intenções ruins, né? Com aquelas intenções meio estranhas que japoneses têm. Só que, vamos parar pra pensar um pouquinho, isso estraga a obra de verdade? Essas ações e essas frases, elas são momentos pequenos da obra, é minoria do que acontece. Querendo ou não, Mushoku Tensei tem coisa pra cacete, tem muito conteúdo. Então você vai pegar por uma frase que o personagem fala e você vai julgar que todo o anime é ruim? Quer dizer que por causa de um vídeo estranho que rola no YouTube, eu nunca mais vou ver o YouTube? Voltando ao exemplo de Attack on Titan, se a gente pegar esse pensamento meio extremista, Attack on Titan
teria que não ter mais pessoas assistindo. E Attack on Titan é uma das obras mais populares dessa década. E eu falo de 2020 pra cá. Attack on Titan é a obra talvez mais hypada que teve nesses últimos tempos, e mesmo depois do seu fim ainda tem gente que assiste, tem gente que vangloria, tem gente que, por mesmo que tenha aquele final horrível, tem gente que ama. Então, usar esse argumento pra classificar Mushoku Tensei acaba sendo algo ruim mesmo, é algo que você não vale a pena discutir. Agora, se você fala que a história é ruim, aí sim, aí você tem um argumento. Em questão de história, como eu já afirmei, ele é um isekai e ele vai ser genérico em muitas e muitas partes. O que não falta é mangá que nem Mushoku Tensei, que o personagem faz as mesmas coisas ou até piores. E geralmente esses mangás são extremamente populares no Japão. Quantos isekais que são animes e são extremamente famosos na Crunchyroll do Brasil que o cara senta porrada em mulher? Pô, isso é errado, é contra a lei brasileira. E o cara senta porrada em mulher. E tem gente que assiste e curte, acha incrível. Se fosse pegar esse argumento de falar que por causa de uma frase, vamos parar, vamos jogar no lixo, vamos tacar fogo, vamos matar o japonês que fez isso, você vai ter que fazer isso com quase todos os animes que existem, porque todos eles têm alguma coisa que é muito estranha. Estranho que eu falo não de crime, tá? Eu falo estranho às vezes já alguma coisa que meio que não é comum aqui no Brasil, algo que aqui meio que repudiado. Somos nações diferentes. É simples, as coisas que acontecem aqui não são as coisas que acontecem lá. Afirmo novamente, eu não tô querendo dizer de crime, porque crime é crime. Eu tô querendo dizer coisas do cotidiano. E Mushoku Tensei representa muito isso do Japão. Aquela ideia de ir pra outro mundo mágico, pra você poder ser feliz, e você ser um cara extremamente forte, que possa salvar o mundo. Cara, isso aí é coisa de japonês, velho. Brasileiro mesmo quer ver uma partida de futebol e comer churrasco. Isso pra pensar, essa ideia do protagonista ter várias esposas, é justamente esse pensamento do sonho japonês, de ir pra um lugar perfeito. Mas voltando pra Mushoku Tensei, a história tem muitas coisas estranhíssimas. Pra mim, o arco que eu mais gosto de Mushoku Tensei é o arco que eles dão TP por aí. Esse arco é legalzinho, porque desenvolve o protagonista, alguns personagens ali. O careca é o mais incrível de todos, na moral. Esse vídeo não é pra defender, é mais pra falar a verdade. Porque, pô, tá indo pra terceira temporada. É um dos mais assistidos da Crunchyroll. Não é possível que ele é tão ruim assim. Na Crunchyroll é de um jeito e no YouTube, em outras redes sociais é de outro jeito. Parece que as pessoas odeiam o anime aqui no YouTube. E quando chega na Crunchyroll, todo mundo é apaixonado. Chega a ser engraçado. Era isso que eu queria dizer apenas. Eu acho que eu falei até demais. E então, valeu, falou e fui. Ah, tá. É uma outra coisa aqui. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus.